Uma boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Como nós já falamos, esse é o nosso encontro de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o luto na psicanálise. Então, nós já temos algumas aulas na plataforma também, no YouTube. Quem não tiver acesso pode pedir para o pessoal da coordenação, que eles enviam para vocês todos os materiais as lives e as aulas que já foram gravadas. Me lembro que em uma dessas lives que nós fizemos há alguns dias atrás, nós falamos um pouco sobre o luto, né? Mas nós falamos o luto em um relacionamento. Então, hoje nós vamos partir para uma outra vertente, né? Como sabemos, o luto, existe aí uma grande quantidade de material, uma grande quantidade de assuntos que nós podemos trazer, né, para a gente estudar essa técnica. Então, hoje nós vamos falar um pouco das fases do luto. Nós vamos falar também, nós vamos ver as diferenças, né, que existem sim as fases do luto e existem também os estágios do luto. Então, hoje a gente vai partir desta vertente, porque nós já temos aí uma pincelada em alguma dessas lives, então, para quem ainda não assistiu, corre lá para assistir depois, tá? E hoje a gente vai falar, então, um pouco sobre os estágios. Sabemos, então, segundo Freud, que o luto, né, é quando nós nos distanciamos do objeto. Então, nós como pessoas temos isso é natural, né, é natural do ser humano, perder alguma coisa, né? Então, aqui nós podemos falar sim da perda do objeto por um falecimento, então por uma pessoa que se foi, e podemos também falar e olhar também para o lado do luto quando nós perdemos alguma coisa. Então, podemos olhar para pelo emprego, né? Às vezes essa pessoa gostava muito desse emprego, era muito feliz onde trabalhava, ou a perca de qualquer coisa. Então, nós vamos entender que essas fases, independente de ser uma pessoa ou ser uma coisa, né, um objeto, como diz Freud, é o distanciamento, é a separação. Então, muitas vezes, essas pessoas, né, nós precisamos passar e entender as fases e os estágios desse luto. Por que é preciso a gente viver as fases e os estágios do luto? Porque é somente vivendo esses estágios, é somente passando por essas fases que nós vamos conseguir, né, dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, nós vamos conseguir assimilar a perca, tá? Então, muitas vezes a gente isso é nosso, né? A gente vê alguém que está sofrendo pela perda de alguém, ou por alguém que sofreu uma mudança, como de trabalho, ou de estado, de país, ou qualquer outra mudança, e nós queremos evitar que essa pessoa passe pelo luto. Né? Vocês já pararam para perceber que parece que nós somos programados para evitar com que as pessoas vivam o luto? Nós temos o hábito, né, o tempo todo nós queremos evitar que as pessoas passem por essas fases. Isso não é culpa, né? Isso é nosso, isso é cultural, né? Isso é do ser humano, principalmente nós, né, dos brasileiros. Nós temos o hábito de querer ver as pessoas sempre bem, né? Mas quando a gente vê que a pessoa separou do marido, brigou com a namorada, terminou o relacionamento, nós queremos correr atrás dessas pessoas e animá-las e ajudá-las, né? Nós não temos o hábito de enxergar e trabalhar o luto. E além da gente querer evitar, né? Se a gente parar para pensar, né? Estou aqui diante de 29 pessoas que estão, né, dentro da análise, então esse é o nosso trabalho, é analisar.
Se nós pararmos para pensar, a nossa própria sociedade, né, o nosso próprio governo, o nosso cultural, né, eles querem, né, nós tendem a querer que nós vivamos o luto de uma maneira muito rápida. Então, se a gente olhar aí, de acordo com a lei CLT, artigo 473, se eu não me engano, nós temos 2 dias para viver o luto. Então, 2 dias. 2 dias foi baseado em quê? Né? Quem determinou que uma pessoa consegue viver um luto por apenas 2 dias? Está baseado em quais fases? Está baseado em qual estudo, em qual período de tempo? Né? Então, nós precisamos nos atentar para esses pequenos detalhes para a gente aprender a viver o luto. A nossa sociedade, ela não está preparada, ela não nos ensina, ela não nos estimula, né, a viver o luto, a viver o luto como deve ser feito, como deve ser processado, né? Então, é importante a gente olhar para essas pequenas coisas para que a gente possa ir aos poucos e amadurecendo essa ideia dentro de nós, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre as fases do luto. Então, a primeira fase, né, quando a gente se depara com essa ação do luto, né, com essa transitoriedade que é causada entre a perca do objeto, o afastamento. O primeiro deles, né, é a desorientação, o isolamento. Então, por muitas vezes nós vemos as pessoas, elas meio que se afastam, né, de todas as pessoas, talvez até dela mesma. Essas pessoas, elas tentam se afastar, né, para que ela tente digerir aquilo que ela está vivendo. Então, é muito comum uma pessoa enlutada, ela querer o tempo dela, ela querer ficar sozinha, ela querer talvez, né, frequentar uma terapia, mas nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes essas pessoas, elas se recuam, elas ficam mais introspectivas, né? Então, ela vai precisar aí desse momento aí para tentar entender o que aconteceu, tá? Lembrando também que é importante, não existe não existe um tempo, não existe um período. A fase de desorientação vai durar 2 meses, vai durar 3 meses, 5 anos. Não, não existe não existe um período de tempo para nenhuma das fases e muito menos os estágios, ok? Depois, número 2, anseio e busca da figura perdida. Depois desse período, né, que essa pessoa tende, né, a se afastar de toda a sociedade, das pessoas, né, do ambiente que ela convive, ela tende a começar a entender e ela tenta olhar a realidade de uma maneira um pouco diferente, né? Então ela tenta ainda querer entender, tenta buscar se é possível resgatar ainda aquilo que ela perdeu. Se foi um ente querido, claramente não tem como trazer de volta, mas se estivermos falando aí de uma perca de um emprego, do término de um relacionamento, passa isso, é muito comum isso passar pela cabeça, voltar atrás, tentar conversar com essa pessoa, tentar voltar para o próprio emprego. Então, tudo isso é comum aí nessa segunda fase. A fase número 3, dor profunda e desespero. Então, aqui falando a perca de um ente querido, né? Esta fase costuma decorrer depois do velório, né? Depois que houve o enterro dessas pessoas, desse ente querido. Então, nós vamos conseguir observar que quando o ente que fica, né, a pessoa que sobrevive, a pessoa que está passando por esse luto, ela vai começar a enxergar todos na rotina, né? Ela vai começar a enxergar a pessoa que se foi em tudo. Então, ela vai abrir um armário, ela vai ver essa pessoa,
ela vai mexer nas roupas, ela vai ver a pessoa chegando todo dia naquele horário, ela vai escutar uma música, ela vai lembrar. Então, este talvez, claro que todo o processo é um período muito doloroso, mas essa, na minha visão, é um dos períodos que mais doem para nós, né? Para qualquer pessoa que acabou de perder, porque esse é o momento de uma transição, nós podemos chamar aqui de transição. Nós vamos ter que transferir, nós vamos ter que transformar as ações, as rotinas que antes nós tínhamos com essa pessoa, e nós vamos ter que construir, reconstruir uma nova rotina sem essa pessoa que se foi. Então é muito comum vermos em análise, vermos nos nossos consultórios, com os nossos atendimentos, as pessoas. Já atendi uma paciente que ela sempre vinha com a camiseta do marido, então ela disse que ela não conseguia deixar essa camiseta. Então é muito comum a gente ver aí certas atividades provinda dessas pessoas que esteja nessa fase, né? Depois a reorganização e a reelaboração. Então, essa é o período de da fase de número 3 para a fase de número 4, também podemos chamar aí de uma transição. É o período, né, onde que a gente vai começar a assimilar aquilo que foi perdido e nós vamos começar a colocar, tá, beleza, então agora eu vou tirar as roupas que ficou no armário, pode ser que demore anos para que isso aconteça. Talvez agora eu precise mudar a casa de lugar, eu vou pintar a casa, porque a casa estava do jeito que a pessoa criou, né? Eu vejo as paredes, eu lembro dessa pessoa, então eu vou mudar os móveis, vou tentar mudar de casa. Tudo vai precisar aí de um período para que haja aí uma reorganização e uma reelaboração. É o famoso que eu costumo dizer, que é o desconstruir e o reconstruir, tá? Depois agora falando dos estágios, os estágios que são analisados pela psicanálise. Então, nós vamos falar agora como que a psicanálise enxerga. Nós falamos aí de uma maneira geral, né, sobre as fases, né? Então agora a gente vai ver como que a psicanálise entende o luto. No número 1 seria a negação e o isolamento. Também é bem parecido, né? Nesse momento, é difícil aceitar que a morte seja um fato real. Então, para algumas pessoas, entre aspas, a ficha demora a cair, talvez a ficha ainda não caiu, talvez ela não quer aceitar. Muitas vezes, né, nos primeiros impactos, né, de uma notícia, de uma perca de um ente querido, é muito comum a pessoa não aceitar. Ela disse, não aceito, isso não aconteceu. Ontem eu atendi uma pessoa onde que ela, recém-enlutada, né, ela ainda não acredita. Então, como ela perdeu o pai na semana passada, ela ainda não acredita. Ela disse que ainda está esperando o pai chegar. Então, ela falou: estou aqui conversando com você, para mim está tudo bem. Ela falou, usou esse termo, né, essa colocação, e eu ainda estou esperando meu pai chegar. Então, todo mundo falou que meu pai faleceu. Eu vi ele, né, a gente sendo sepultado, mas eu ainda não acredito, né? É interessante, né? Mas é o que a paciente, né, trouxe aqui as palavras dessa paciente. Então ela passou, ela fez o período, né, o sepultamento, ela viu tudo, mas ela conversa ainda com uma grande convicção de que, não, eu vi, realmente eu vi, eu enterrei meu pai, mas eu ainda estou esperando ele voltar, né? Parece que não está passando ali pelaquela realidade, essa negação, né, que é uma negação, e já sabemos aí que é um ato de muita dor, né? Então, o que o inconsciente dela criou, né? Ela criou, né? Ele criou que tudo bem, seu pai faleceu, mas ele vai voltar, daqui a pouco ele volta. Então, ela ainda está esperando. Por que ela está fazendo isso? Para ela não sofrer, para ela não ter que chorar, ela não se emociona, ela não aparenta assim que ela chorou muito, não, ela tá
Aparentemente, né, eu fiz o atendimento dela online, ela está ok. Então, existe ainda, ela ainda pode vir a sofrer por esse problema, por esse luto, né? Ela pode desabar daqui a algum tempo? Sim, ela pode. E não existe um período também, tá, pessoal? Não existe um período para que ela se aceite, né? Não existe um período, como eu já disse, não existe um período. Pode ser que ela não viva esse luto agora, mas isso pode acontecer daqui 5 anos, 10 anos. Como eu estava lendo alguns artigos, existem pessoas que sofrem, né, que vivem o luto 15 anos depois. Parece estranho, mas, né, dentro da nossa mente aqui, né, dentro do nosso trabalho, que principalmente do inconsciente, não existe um período, tá, para que isso aconteça. Depois, o segundo estágio seria a raiva. A raiva, ela surge diante da aceitação do que está acontecendo. Então, aparentemente agora, essa pessoa, ela entendeu aí por um certo período o que ela perdeu. Então, ela perdeu esse ente querido, ou ela entendeu que ela não vai mais poder voltar para esse emprego, ela não vai mais poder voltar para esse relacionamento. Então, de fato, ela vai começar a sentir e a demonstrar raiva. Isso é ruim? Não. Isso é excelente. Isso é excelente, tá? Então, aqui, ó, uma dica para mais uma técnica. Quando observar alguma pessoa que esteja enlutada, né, independente de qual for, nós precisamos ajudá-la, né, e a conduzir essa raiva, tá? Então, não vamos, como, né, para as pessoas que estão aprendendo, não critico, tá? Mas trazendo aqui para essa visão, não vamos impedir que esse nosso paciente sinta raiva. Pelo contrário, nós podemos sim estimular esse paciente a sentir raiva, sim. A sentir raiva do que aconteceu, a sentir raiva do que ela não está conseguindo lidar. Por quê? Porque essa é a maneira com que ela está se expressando. Ela está colocando para fora, tá? Então, nós precisamos sim estimular, né? Então, como que a gente pode fazer isso? O que que você está sentindo? Você está sentindo raiva? O que que você consegue entender disso que você está sentindo? Entendeu? Comece a colocar, comece a pontuar essa pessoa, comece a colocar ela no meio dessa situação e comece a fazer ela enxergar que isso que ela está sentindo é raiva, né? É raiva e, como disse a Fabiana aqui, é raiva acompanhada de responsabilização. Sim, tá? Então nós vamos aí, vamos chamar aqui de uma raiva conduzida, né? Não é uma raiva que todos nós podemos fazer isso, mas não é uma raiva aonde a pessoa pode sair quebrando tudo, jogando tudo para cima, pegar o carro em alta velocidade. Não. Uma raiva conduzida na terapia é onde o paciente e o terapeuta eles conseguem vivenciar essa raiva de uma maneira consciente, de uma maneira em que a raiva pode ser trabalhada e pode ser conduzida, né? Principalmente pelo analista, tá bom? Então precisamos sim estimular esse paciente, tá? Que a gente está atendendo a passar por esse processo de raiva, a reviver esse processo de raiva, porque é uma maneira em que ele tem para poder se expressar e curar e limpar aquilo que ainda está ali dentro. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Depois vem a barganha. Então, muitas vezes, né, depois desse período de raiva, é aquele período que talvez a pessoa tente, se for a perca de alguém, né, de um ente querido, nossa, por que que eu não morri no lugar dela, né? Por que que eu não fui no lugar dessa pessoa? Por que que eu não estava lá naquela hora? Por que que eu não segurei a mão dela naquela hora? Por que que eu não peguei o carro e não cheguei antes? Talvez eu pudesse ter evitado. Então, a gente começa, né, a fazer uma barganha com a gente mesmo, com outras pessoas. Muitas pessoas, né, as pessoas que são cristãs, elas começam a falar que isso foi culpa de Deus. Por que que Deus levou pessoa X ao invés de ter levado pessoa Y? Ou de ter levado ela ao invés de ter levado o filho? Né? Então, existe aí esse período aí de barganha que é comum também, né?
dentro desses estágios. Depois temos aí a depressão, né? Então, o que é o assunto, né? A pauta que a gente mais recebe, né? Seja no consultório, seja para atendimentos online, seja para acolhimento, grupo de estudo, né? Que é a depressão. Então, a depressão, uma vez conduzida, né, por um bom terapeuta, essa pessoa ela tem condições de sair, né, de passar por esse quadro depressivo com mais, talvez em menos tempo, né? Talvez com menos sequelas dessa perca, talvez com menos sintomas, né? Mas desde que seja bem trabalhada, que seja feita aí por um terapeuta que estude bastante, né? Que esteja se dedicando também. Então tudo isso leva em consideração também para que essa pessoa viva, né? Esse período, né? Depressivo. Então, já disse em aula também, e vocês vão ver que já disse em aula, em live, que é muito comum nós, pessoas aqui, a gente vive, né, numa sociedade que diz, porque fulano tem depressão, ou ela tá em depressão. Não, vamos corrigir aí essa nossa fala aí, porque isso é o nosso trabalho. Uma pessoa, por mais que ela esteja, né, passando por esse processo depressivo, de luta, é um processo, é um quadro depressivo, tá? Então, uma pessoa, ela não é a depressão, tá? Por mais que ela viva por muitos e muitos anos com quadros e sintomas, né? Isso é apenas um quadro depressivo, tá? Então, quando eu chamo de quadro, por quê? É possível a gente melhorar esse quadro, é possível a gente reverter, né? É possível a gente trabalhar ali junto além do psicanalista, mas fazer um trabalho multidisciplinar. Então, nós podemos sugerir, nós não fazemos encaminhamento, mas nós, como terapeutas, nós podemos talvez sugerir para esse paciente para que ele procure um psiquiatra, né? Muitas vezes o psiquiatra mesmo sugere que esse paciente procura um analista, né? Então, é interessante também, talvez aí dentro desse quadro depressivo, se possível, a gente procurar fazer um trabalho multidisciplinar com esse paciente, tá? Porque há uma possibilidade maior desse paciente passar por esse quadro depressivo, viver esse luto e sair aí de uma maneira mais rápida, né? Menos dolorida e permanecer em cada fase aí por menos tempo. Depois, o número 5, né? Que seria a última, que seria a aceitação, que seria o final, né? Seria o final desse ciclo, seria o final desses estágios, né? É um momento em que a pessoa enlutada, ela vai sentir falta, né, do objeto, ou seja, da pessoa que se foi, mas ela vai começar a lembrar e enxergar essa pessoa de uma maneira onde que aquela dor vai ser um pouco menor, né, que aos poucos ela vai se distanciando daquela dor que antes era uma dor que incomodava, que paralisava, que impedia com que ela andasse, que impedia com que ela enxergasse as coisas, que enxergasse o mundo, e aos poucos isso vai ficando menor, vai ficando menor, vai ficando menor, até que essa pessoa consiga lembrar da pessoa que se foi, principalmente, como uma boa lembrança, né? Então, é possível isso durar pouco tempo? Não. Pelo contrário, é possível que essas fases durem muito tempo. É possível que alguém já comece de maneira desordenada? Sim, é possível. Então, tem algumas pessoas que logo de cara já vão entrar em depressão, outras vão tentar por muito tempo fazer a barganha, sabe? Então, não existe aí um sistema ou uma linha cronológica, tá? Então, quando a gente, né, esse paciente chega para a gente, não tem como já de imediato a gente falar assim, não, você agora está na fase de aceitação, então a sua próxima fase vai ser a barganha, vai ser...
Não. Não dá para a gente ter esse termômetro, tá? O termômetro talvez funcionaria se a gente observasse as características, né? Se a gente observar o que o nosso paciente está falando. Por isso é importante a gente saber dessa técnica, né? Saber em qual fase que talvez esse paciente pode estar. Porque aí fica mais fácil para você, como analista, conduzir. Porque se você não souber ali em qual fase esse paciente está, pode ser que fique confuso até para você tentar ajudá-lo, né, e conduzir essa terapia, né? Então, nós vamos tentem ficar bastante atento para algumas palavras-chave que esse paciente está falando, entende? Eu costumo dizer que quando a gente sabe, né, dessas fases, igual a gente está estudando, as fases, os estágios, existem algumas palavras que a gente começa a prestar atenção e a gente já vai identificar. Então, por exemplo, a paciente que está ali, que perdeu o marido, X, um ente querido, e ela já começa a falar assim, por exemplo, porque se eu tivesse lá, talvez ele não teria falecido. Porque se tivesse transferido ele para a UTI, ele não teria falecido. Em qual fase ela está? Ela está na fase da barganha, né? Ela está tentando encontrar uma alternativa para a perca, né? Ela está tentando se, né? Então é importante a gente começar a enxergar, a ouvir, a treinar os nossos ouvidos para a gente captar pequenas palavras que esses pacientes falam, para que a gente saiba aonde ele está. E uma vez a gente sabendo onde o paciente está, é mais fácil para a gente ajudá-la a conduzir. Agora pensem, caso vocês atendem uma pessoa e você ainda não sabe identificar, não aprendeu, né, essa técnica, não assistiu essa aula de hoje, por exemplo, e não sabe, né, aonde esse paciente está, ou o que ele está ali fazendo, como que você vai ajudar a conduzir, né? Como que você conduz alguém sendo que nem você sabe aonde você está, ou onde esse paciente está. Então é por isso que é importante a gente estar sempre aí de olho e com bastante atenção, né? Aí desenvolvendo a técnica da atenção flutuante, para a gente saber aonde que esse paciente está nos levando, tá bom? A Sidneia está falando aqui, não podemos esquecer que o luto não é somente da pessoa que morreu, e sim uma separação e entre outras coisas. Exatamente. Nem sempre, né? Só. Engraçado você falar isso, que é importante também, que quando, principalmente dentro de uma casa, por exemplo, quando uma pessoa se vai, é, não só uma pessoa está vivendo luto, né? Mas muitas pessoas estão vivendo luto. Todas as pessoas que estavam correlacionadas a essa também estão vivendo luto. Então, eu me sinto enlutado porque talvez a minha esposa tá com alguém que, né, que ela perdeu alguém e essa pessoa. Então existe aí todo um ciclo, né, que é o que nós chamamos aí que nós vivemos em sociedade. E nós brasileiros também, gosto de trazer assim, essa diferença de comparação entre outros países também. Nós brasileiros nós temos muito, nós nos compadecemos muito com outras pessoas, por mais que a gente não conheça, né? Às vezes a gente se compadece, a gente tem esse hábito de se compadecer com a dor do outro, né? E isso não é tão visto para com as pessoas que moram para os europeus, por exemplo, eles não se compadecem da mesma maneira que nós, os brasileiros. Então, isso é uma coisa interessante, né? Nós, talvez faleceu alguém, amigo do meu amigo, a gente se sente triste e tal. Já as pessoas, né? Os europeus, eles não têm esse hábito de, faleceu, né? Tudo bem. Não tem nem esse ato, né? Como a CLT prevê, 2 dias de luto. Muitas vezes as pessoas enterram lá, como eu moro na Irlanda, enterram de manhã, no mesmo dia já estão trabalhando, pode ser o pai, a mãe, o esposo. É uma cultura completamente diferente. Deixa eu ver o que mais que eu fiz umas anotações aqui. O luto é um processo lento e doloroso. Sim, o luto é como o amor,
né? Olha que interessante, estava lendo um artigo e das pessoas que escreveu, ela fez essa comparação, que o luto é como se fosse o amor. Então ela disse que cada um vive de uma maneira, né? Existe uma fórmula para amar? Existe uma fórmula para que existe um relacionamento dê certo? Ou, enfim, não existe, né? Então, por isso que o autor desse artigo, ele comparou o luto como o amor, que cada pessoa vai viver de uma maneira. Então, talvez para mim, eu vou passar pelas fases, os estágios de uma maneira mais rápida, enquanto a minha mãe, por exemplo, ela vai demorar 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Ouvi também de uma paciente essa semana que ela disse que já tem mais de 20 anos que ela coloca o prato do marido no mesmo lugar. Então, todos os dias, quando ela vai montar a mesa de onde ela mora, ela coloca o prato, o talher, o copo no mesmo lugar onde sentava há mais de 20 anos. Então, ela sim está ainda vivendo esse processo de luto. Nem todo mundo segue as fases. Qualquer coisa pode desencadear a lembrança, isso que eu já falei também. Então, muitas vezes alguém vai pegar aquela roupa, vai lembrar, às vezes vai lembrar daquela música. E é muito comum, pessoal, talvez em alguma festa, por exemplo, alguém ouvir alguma música e começar a chorar, né? Por quê? Porque isso foi um gatilho, essa música, ela foi um gatilho para essa pessoa, porque ela lembrou. Então é muito comum pessoas desenvolverem também, sim, crises de pânico por lembrarem aí de processos enlutados ou não ter vivido o processo de luto como deveria, né? Como se fosse seguindo aí essas fases, independente de qual fase, mas talvez ainda não amadureceu a ideia para ir mudando de fase. Tô vendo que tem algumas mãozinhas levantadas, nós temos alguns minutos ainda. Sulamita, fica à vontade. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Você fala na terceira fase do luto a questão da profunda dor e desespero, né? Após o velório. Eu recentemente perdi uma pessoa muito querida, vou colocar por exemplo, e a gente não teve o direito ao velório, que foi uma perda pelo Covid, então a gente não teve o velório. Então você fala desse momento de transição, de reconstruir, como que seria essa fase? Se eu não tenho a certeza, porque sempre tem aquela sensação da pessoa chegar. Porque eu não tive o velório, a gente não teve a sensação do velório, a gente não conseguiu velar. Então a gente sempre vai ter a sensação que a pessoa vai chegar. Porque a gente não teve a confirmação, que a confirmação da morte é o velório. A gente não teve essa confirmação. E como que seria essa transição? Então, essa transição, né, como você está falando que você está vivendo, né? Primeiro, sinto muito pela sua perca. Eu acredito que não deva estar sendo fácil, né? Não é fácil a gente perder alguém ou algo que a gente gosta. Então, eu sinto muito meus sentimentos. Então, Sulamita, essa questão dessa transição, ela vai precisar partir de você. Porque muitas vezes, por mais que qualquer palavra que seja dita por qualquer pessoa, não vai diminuir a dor e o sentimento, né, da perca que você teve, né? Então isso você vai ter que ser dentro de você, na sua terapia. Não sei se você já está fazendo terapia, mas é você procurar aos poucos e tentar entender que houve sim essa perca, por mais que você não teve a oportunidade de ir lá, de velar, né, que faltou isso, né? Eu sinto, do jeito que você me transfere, eu sinto que você sente que está faltando alguma coisa, né? Faltou aquele ato da gente ir, encerrar e finalizar. Então, eu entendo. É como se fosse uma confirmação, né? Isso. Porque a morte, a gente tem o recebimento de que a pessoa faleceu e aí a gente não teve o direito ao velório. Então, assim, eu acho que ficou faltando o caminho de uma fase, né, do velório.
Tá. Quando eu digo dessa fase, né, como você até mencionou aí da terceira para a quarta, quando eu digo essa transição, é uma transição dentro de você mesmo, né? Não tem como você falar, não, agora eu vou viver a outra fase. Não tem como. Essas fases, esses períodos que você está vivendo, são coisas que só você vai entender e só você vai conseguir dar nome. O que eu acabei de trazer aqui seria como se fosse um parâmetro para a gente saber mais ou menos em qual fase você está vivendo. Mas só você vai saber agora, como você está aí, né, diante da psicanálise, só você vai saber em qual fase você está, né? Só você vai saber o que você está sentindo. Por mais que esse período, né, por mais que você tenha a impressão que dá que você pulou alguma coisa, né? Pulou aquela ação que nós temos, né, do cortejo, de ir lá, de jogar as flores. Isso não existiu. Então agora você vai precisar trabalhar isso em você. Trabalhar e tentar entender que não foi culpa de ninguém, né? Que não foi algo que ninguém permitiu que isso aconteça. Foi algo que aconteceu, que foi uma coisa que aconteceu no mundo todo, né? E também, aos poucos, você vai encontrando, tentando, né? Eu quero dizer que tentando encontrar uma maneira de fazer isso diminuir a sua dor. Eu acredito que, não sei quanto tempo faz, que agora ainda deve estar doendo, que agora ainda te incomode falar e entender sobre isso, mas aos poucos, ao passar do tempo, você vai entender que essa fase, né, que você conseguiu passar por esse período, e você vai para outra, e para outra, até que vai chegar no momento da sua vida, né, que não existe um tempo, que você vai lembrar dessa pessoa, dessa situação, não com tanta dor, não com tanta intensidade como agora. Tá bom? Obrigada, viu? Professor, deixa eu comentar uma coisa. Ô, professor, eu quero falar. Desculpa, não sei. Sidney, você pode falar, tá? Só da próxima vez espera eu autorizar, tá? Só para a gente ficar organizado, tá bom? Mas pode ficar à vontade agora. Beleza, prof. Professor, eu me lembrei agora daquela não sei se vocês viram a história do filho da Marília, que faleceu, aquela cantora, né? Que o avô não quis contar o que tinha acontecido com ela, e eles falavam para a criança que ela estava trabalhando. E aí a avó começou a perceber que ele estava fazendo xixi demais, e levaram ao médico, e aí ele estava, na realidade, tendo uma diabetes, né? Tipo 2. E aí o médico aconselhou a mãe, a avó, né? Vó, contar que ela tinha ido embora, né? Virou um anjinho, né? Que nem eles colocaram. Então, assim, olha como que o senhor colocou aí, né? Essa questão de não contar, né? Não querer que viva o luto. A criança, depois que contaram para ele, disse que ele, né? Eu estava lendo isso, achei muito, muito, assim, interessante. Essa questão do luto, você tem que vivenciar assim. Muitas vezes as pessoas querem dar medicação quando recebem a notícia, vamos dar medicação, para, né, a pessoa não sofrer tanto. Mas aí esquece que vem o depois. E, né, depois ela não vai lembrar de tudo que ela passou. Então, assim, essa questão do luto, a pessoa precisa vivenciar. E meus pêsames para a pessoa que falou aí, que perdeu, que ela realmente não vivenciou esse momento, né? Do enterro, de velar, né? Isso e como está tendo tantas pessoas pós-Covid que estão sofrendo com isso por causa dessa situação. Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço pela colocação. Sandra, pode ficar à vontade. Andes. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. É só uma fala sobre mamãe. Mamãe tem 9 filhos e meu irmão mais velho, o primogênito, foi assassinado pelo melhor amigo dele. Ele morava em outro estado. E mamãe, assim que soube, ela falou, eu não quero ver o corpo. E o corpo foi trazido para a cidade, entendeu? E na cidade onde meus pais moram. E minha mãe falou, não quero ver o corpo, porque eu quero ter meu filho na minha memória em vida. Tinha 3 anos que ela não via.
Aí ela não quis nada dele, físico, físico não, perdão, objeto, ela não quis e não quis ir para o enterro. Isso eu vejo que fez muito bem para minha mãe, para a mamãe. E ela, com essa perda, ela ficou muitos anos sem falar o nome. Ela chamava meu menino. E quando ela passou a falar o nome, que era Dilson, quando ela deixou de falar meu menino e passou a falar Dilson, foi aí que a gente percebeu que o luto tinha acabado ali. Quando ela deixou de chamar de meu menino e passou a chamar o nome dele como realmente ele era chamado, de Adilson. E sobre o comentário da colega aí, ela falando que quando não vê, parece que a pessoa não se foi. E cada pessoa tem um comportamento, né? Mamãe não quis ver e isso fez muito bem para ela. Eu creio que ela mesma comenta isso, que se ela tivesse visto, a dor seria bem mais prolongada dessa perda. Tá joia, obrigado. Como eu disse, né, até fez essa comparação desse autor de um dos artigos que eu estava lendo, que o luto é como o amor, né? Então, talvez para sua mãe, ela conseguiu viver esse luto, ela conseguiu digerir tudo ali dentro dela, né? E como você falou, antes ela não conseguia falar o nome, e aí na fase final, aí no fim ela conseguiu falar o nome. Então, como você, né, essa foi a associação que você fez, ela conseguiu, né, ela conseguiu passar por todas as fases, e aí, como você disse, né, segundo a sua fala, assim, eu consigo sentir um pouco de alívio, né, vindo de você, vindo dela, então quer dizer que sim, quando você fala, você traz esse alívio, então ela conseguiu viver esse luto e chegar no final, e ela consegue hoje falar o nome do filho com mais tranquilidade, com menos dor, vamos dizer assim. Porque com certeza no período da perca, por mais que ela não tenha visto, por mais que ela não tenha visto tanta coisa, ter passado por tanta coisa, da maneira dela, ela digeriu tudo isso e encerrou aí essas fases. Pessoal, eu gostaria muito de estar sempre ouvindo aqui, sempre casos, dar sempre, vamos chamar aqui de transferência, de conta-transferência, tá? Mas, infelizmente, o nosso tempo é bem escasso. Então, caso surja alguma dúvida depois dessa aula, já sabem, entre em contato lá na plataforma, manda para mim e eu respondo assim que possível, tá bom? Semana que vem, aula às 6, tá? Porque semana que vem volto para Irlanda. Então, a aula voltará ao horário normal das 6, tá bom? Muito obrigado pela paciência e pela presença de todo mundo, pelas pessoas que participaram. Muito bom estar aqui com vocês e até semana que vem. Boa noite, bons estudos para todo mundo. Tchau, tchau.